Olá, bem-vindo ao canal Coisinhas da Jaque. Aqui nesse canal você encontra dicas para você, educador cristão, você que trabalha ensinando a Bíblia para os pequeninos, você criança que gosta das histórias da Bíblia. Aqui nós temos várias histórias. E temos uma história do bebê Moisés, aquele bebezinho que foi deixado dentro do cestinho no Rio Nilo. Você se lembra? Então, este menino cresceu e Deus vai falar com ele de uma forma extraordinária. Quer saber como vai ser? Fique comigo até o final desse vídeo. Conforme o combinado, a mãe de Moisés criou o menino até ele ser desmamado. E ele então foi levado para a filha do faraó. Você conhece essa história. E lá no palácio, Moisés foi instruído, diz a palavra de Deus, em toda a sabedoria egípcia. Moisés aprendeu a ler, a escrever, aprendeu sobre a cultura egípcia. Passaram-se 40 anos e agora Moisés já está um homem grande, um homem formado. E diz a Bíblia, nós estamos em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11, que Moisés então vai ver o seu povo. Ele sabia que ele era descendente do povo hebreu, porque ele vai lá ver o povo dele. E ali Moisés vê então o sofrimento do seu povo, tudo que eles estão passando. E Moisés, ele toma uma atitude errada. Ele mata um egípcio que estava maltratando um hebreu. E por conta disso, porque o faraó ficou sabendo dessa atitude de Moisés, e aí o faraó queria também, matar Moisés. Por conta disso, deste fato que Moisés fez, Moisés fugiu então da terra do Egito e Moisés vai agora para uma terra distante. O que será que vai acontecer com ele nessa terra distante? Moisés, ele foge para a terra de Midian, uma terra bem distante da terra do Egito. E lá na terra de Midian ele conhece Jetro ou Reuel, que é sacerdote lá em Midian, pai de 7 filhas. E Moisés então se casa com uma das filhas de Jetro. O nome dela é Zípora. Moisés vai ter 2 filhos com Zípora. E agora, de egípcio, de príncipe do Egito, agora o nosso Moisés, ele é pastor de ovelhas. Ele agora vai pastorear as ovelhas. E deixa eu te contar um detalhe. Essa profissão, pastor de ovelhas, era algo abominável para os egípcios. Era uma profissão bem assim, bem desprezada pelos egípcios. Mas o nosso Moisés, que agora já está mais velho, porque passou mais 40 anos, ele então está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E a Bíblia nos diz que lá na terra do Egito, o povo de Israel, olha o que está escrito aqui na Bíblia, olha só, eles gritavam pedindo socorro e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Então a palavra de Deus diz que Deus não se esqueceu dos hebreus que estavam sendo escravizados lá no Egito. E Deus vai libertá-los. E olha só, estamos agora no capítulo 3 do livro de Êxodo. E no capítulo 3 do livro de Êxodo, vai nos dizer que Moisés, então, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, ele passa para
levado e ele vai até um monte chamado Monte Horebe, ou Monte de Deus, ou também conhecido como Monte Sinai. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo, vem ali para ter um encontro com Moisés, para fazer um chamado especial para Moisés. E sabe como ele vem? Ele vem então numa chama de fogo, num arbusto conhecido como sarça. E quando Moisés olha para aquela sarça, ele vê que ela não se queima. O que tem de extraordinário nisso? Olha só, a sarça era comum ela ter nas regiões do deserto. E era comum, por conta do intenso calor ali no deserto, que havia uma combustão instantânea. O que é isso? O arbusto esquentava, o sol esquentava, o fogo ali pegava fogo e queimava aquele arbusto, que já estava muito seco. Neste caso aqui, apesar do fogo, pegando fogo naquele arbusto, ele não queimava. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que era o próprio anjo do Senhor, Deus que estava ali e queria falar com Moisés. E Moisés, então, quando ele vê de longe aquilo ali, ele pensa assim: por que aquele arbusto não está queimando? Vou ver, vou chegar mais perto para ver essa maravilha. E quando Moisés, então, está chegando perto ali, Deus fala com Moisés assim: Moisés, Moisés. E olha só, Deus continuou: Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus estava falando com Moisés. A Bíblia diz que Moisés até esconde o rosto porque ele temeu olhar para Deus. E aí então Deus fala para Moisés algo que eu já li para vocês. Lembra que eu li que Deus ouviu o clamor dos hebreus? Ouça só. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Olha só o chamado de Deus para Moisés. Moisés, eu vou usar você para tirar os hebreus ali da terra do Egito. Quando Moisés ouve isso, ele temeu. E sabe qual foi a pergunta que Moisés fez? Uma das desculpas que Moisés deu para Deus? Mas quem sou eu? Quem sou eu para tirar o povo hebreu ali do poder do Egito? Mas ouça só a resposta que Deus deu para Moisés. Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Olha só, crianças, olha só, você, educador cristão, Moisés foi chamado e ele sentiu medo. Ele falou: mas quem sou eu? E quantas vezes nós nos sentimos pequenos diante de uma grande tarefa que Deus está nos dando? A gente pergunta: mas quem sou eu? Não tenho forças para fazer. Mas a resposta que Deus deu para Moisés é a mesma que Ele dá para nós. Ele está conosco. Ele diz para Moisés: eu serei contigo. E Ele é conosco nas tarefas que Ele mesmo nos dá. E aí então, Moisés faz outra pergunta. Primeiro Moisés pergunta: quem sou eu? Agora Moisés pergunta: mas
quem é o Senhor? Quando eu for lá e falar com o povo hebreu e falar assim, olha, Deus me enviou, Deus dos nossos antepassados, o que eu vou falar, o que eu vou dizer para eles? E olha a resposta que Deus disse, respondendo a Moisés quem ele é. Ouça só. Eu sou quem sou. Você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou Deus. Alguns estudiosos vão dizer que Deus disse, eu serei o que serei. Ele é Deus. Ele está conosco. O Deus Todo-Poderoso está conosco, assim como ele estava com Moisés, assim como ele estava dando uma tarefa para Moisés, mas ele disse, eu serei contigo. Eu sou, estarei contigo. E aí Deus fala para Moisés que é para juntar todos os anciãos e falar com os anciãos ali, os homens mais velhos, mais experientes, sobre o que Deus estava falando. Falar para eles que Deus estava ouvindo o clamor deles e que Deus iria libertá-los, né? E Moisés diz aí então, sabe o que? Moisés fala assim, Deus... Mas se eu for lá, o povo não vai acreditar em mim. O povo vai falar, mas quem te enviou? Quem é esse Deus? E aí, gente, Deus então dá alguns sinais. Ele mostra para Moisés alguns sinais que era para Moisés fazer diante do povo e também fazer diante do faraó. Quando o povo perguntasse, mas quem é esse Deus? Quando o faraó perguntasse, quem é esse Deus? Deus pergunta para Moisés o que ele tinha na mão. E o que ele tinha na mão? Era um cajado, um instrumento de pastor. E aí Deus fala para Moisés que era para jogar aquele cajado no chão. E quando Moisés joga o cajado no chão, o cajado se transforma numa serpente. É lógico que Moisés, ficou com medo, correu, mas Deus falou assim, pega novamente a serpente pela cauda. E quando Moisés pega pela cauda, o que acontece? O cajado vira um cajado novamente. Este era o primeiro sinal. E Deus falou assim, olha, se eles não crerem no primeiro sinal, eu vou te dar um segundo sinal. O segundo sinal era para Moisés colocar a mão dele dentro aqui da roupa, dentro da capa, e quando Moisés tirou, a mão estava leprosa, com a doença da lepra. E aí Deus fala, coloca a mão de novo. E quando Moisés coloca a mão dentro da capa, a mão de Moisés sai sã, perfeita. Mas Deus ainda falou, olha, se eles não acreditarem nem no primeiro sinal, nem no segundo sinal, eu vou te dar o terceiro sinal. Pegue das águas do rio Nilo, aquele rio que eu já falei, que é um rio sagrado para os egípcios, e a água vai transformar em sangue. Era o terceiro sinal. Mas mesmo assim, gente, olha, Moisés ouvindo Deus falar que ele era com ele, mesmo Moisés ouvindo Deus dizer, eu sou o que sou, estarei com você. Mesmo Moisés tendo 3 sinais, Moisés ainda estava com medo, preocupado. Eu e você também ficamos com medo, preocupados, não é? Quando Deus nos dá uma tarefa, quando a gente tem algo para realizar, a gente não fica com medo? Moisés vai dar mais uma desculpa para Deus, sabe qual é? Moisés agora, ele vai dizer, nós estamos no capítulo 4 de Êxodo, confira na sua Bíblia. Moisés vai dizer para Deus que ele não tem facilidade para falar, que ele é pesado de língua. Talvez, pode ser que Moisés está dizendo para Deus que como já passaram-se 40 anos, ele nem sabe mais falar o idioma egípcio. E aí, com essa desculpa, olha a resposta de Deus para Moisés. Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Não tinha
desculpa. Deus estava falando, que fiz a boca do homem. Eu vou te falar as palavras que você deve falar diante do povo e diante do faraó. Mais uma desculpa e mais uma resposta de Deus. Será que agora Moisés está pronto para ir? Agora eu vou? Estou pronto? Não. Sabe o que Moisés fala? Ah, Deus, manda outro no meu lugar. Já que tem que ir alguém lá, escolhe outro. E a Bíblia diz que neste momento Deus se ira, meio que perde a paciência com Moisés. E aí olha a resposta de Deus para essa desculpa que Moisés deu, para essa outra coisa que Moisés fala, manda outro. Olha a resposta de Deus. Por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão. Ele dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve esse bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então, acabou desculpa. Eu serei contigo, eu sou o que sou, estou com você. Eu te dou sinais para você fazer para o povo. Eu fiz a boca, eu vou te dizer o que é para fazer. E eu também, já que você está em dúvida, vou te dar Arão. Arão vai com você. E aí, depois de tantas orientações que Deus deu para Moisés, a Bíblia diz que Moisés vai até o seu sogro Jetro e pede permissão então para ir para a terra do Egito. E Moisés vai encontrar Arão no meio do caminho. E essa história vai continuar aqui no canal Coisinhas da Jaque. Então, fique ligadinho aqui. E se você gostou do vídeo, o que você vai fazer? Dê o seu like, curta o vídeo, compartilhe com outros. Outros precisam saber que Deus está conosco em todas as tarefas que nós temos para fazer. E se você ainda não fez sua inscrição aqui, corre, faz sua inscrição aqui no canal Coisinhas da Jaque. Grande beijo para você, que Deus abençoe muito a sua vida.